E nós temos uma questão macroeconômica, que é inegável, mas nós temos também uma evolução dos institutos processuais. A Lei de Recuperação Judicial atual, ela foi promulgada no ano de 2005. Então, portanto, é um diploma legislativo de 21 anos. E foi atualizada agora em 2020. Então, ela vem sendo testada ao longo desses anos e com bons resultados. Ela é um instrumento bastante eficaz de proteção e defesa das empresas em dificuldade. Então, me parece que o recente aumento do número de recuperações tem uma relação com uma maior acessibilidade ao processo. Nós temos em São Paulo varas especializadas em recuperação judicial, ou seja, juízes que tratam única e exclusivamente desses temas. São juízes especializados, são processos que têm uma tramitação diferente e que têm sido cada vez mais acessíveis às empresas que precisam ali recorrer ao judiciário para passar por essa situação de dificuldade e sair do outro lado, quer dizer, passar bem por essa fase e se recuperar. Na verdade, a lei ela tem um caráter muito marcante, que é a proteção da empresa como unidade geradora de riqueza, como unidade geradora de empregos, geradora de tributos, enfim. Ela tem um viés muito marcado para proteger a empresa e garantir que ela consiga se reestruturar nesses períodos em que ela própria define. Então, me parece que o aumento tem a ver também com uma maior facilidade de acesso ao Instituto. Me parece que tem uma relação direta. Pois é, interessante. Daqui a pouco vamos pedir ou discutir com o doutor a respeito do percentual de empresas que acabam passando pela recuperação e tem sucesso, né? Conseguem, de fato, se recuperar. Eu acho que há caminhos para nós analisarmos em relação a esse aumento no número de pedidos de recuperação judicial. Mas eu quero passar a palavra também para Olívia Flores de Brás, porque antes de começar o programa, nós discutimos aqui e fazíamos algumas reflexões a respeito desse cenário. E aí ela fez uma ponderação muito interessante a respeito desse cenário que não dá somente para jogar na conta das empresas, dos seus gestores ou, eventualmente, de alguma característica daquele segmento onde a empresa atua. É preciso olhar também, Olívia, para a situação do país. O quanto essa situação tem a ver, possivelmente, com a má gestão da economia brasileira por quem está sentado naquelas cadeiras estratégicas, sei lá. Posso dar o exemplo do Ministério da Fazenda, mas a gente poderia elencar aqui outras figuras que acabam sendo determinantes, né? São muitas figuras, né, Daniel? Boa noite todo o público. É uma questão polêmica, né? Eu não acredito que seja uma questão única e exclusivamente de má gestão. Quando a gente fala de 1990 recuperações judiciais só no mundo agro, no ano de 2025, e a gente está no terceiro mês do ano e a gente já tem 2 empresas desse tamanho, de setores diferentes aí, como o varejo alimentar, como empresa de energia, é impossível, principalmente para mim, que sou do mercado financeiro, não fazer essa associação que você fez, né? Quando você olha para o mundo político e você olha ali uma questão de muito gasto do governo, né, uma expansão fiscal, e você olha uma questão de juros altíssimos e do governo central, do Banco Central, né, tentando ali conter a inflação. Para isso, ele precisa manter os juros altos, então você tem ali uma guerra imensa, né, da economia, e a gente não tem uma economia hoje estável. E aí, quando você olha para um passado bem recente, quando essas empresas fizeram dívidas ali a 1 dígito, né, e agora você está 15% de juros, e essas empresas estão pagando por isso, você tem que trazer à tona vários aspectos. Então, você tem aí um governo que gera um desequilíbrio, uma descrença
muito grande, e isso acarreta aí inegavelmente que você tem um problema em ceder crédito e você tem um problema maior ainda em receber pelo crédito que foi cedido, né? Então, acho que tudo que você fala em relação à economia está interligado. Então, você não pode nunca desassociar o fato de que você tem grandes empresas com uma gestão boa, muito boa, ou às vezes excelente, que está entrando em recuperação judicial. Então, se você olhar exclusivamente no Grupo Pão de Açúcar, por exemplo, é uma empresa Notícia dessa semana, inclusive. Exato, deu lucro. É uma empresa que vem dando lucro. Mas o que está acontecendo? Ela vem dando lucro, mas o que ela tem aí de dívida do passado acaba não fechando a conta. E acaba não fechando a conta por quê? Porque você tem juros elevados, porque você tem um problema econômico bem grande hoje, né? Então, isso tem muita ligação, obviamente, com a gestão econômica que a gente tem hoje.